Quem está com o coração leve? Eu estou com o coração leve. Não é bom? Não é bom a gente perceber que o nosso coração pesa, né? Nosso coração humano. Mas o Espírito Santo, quando ele entra no nosso coração, ele limpa, né? E ele tira o peso. E assim nós estamos, graças a Deus. Irmãos, eu venho compartilhar com a igreja essa noite, num privilégio enorme. Compartilhar com vocês uma palavra do Senhor, né? Estamos no mês de aniversário e estamos felizes. 14 anos, não é isso? Adolescente. Uma igreja adolescente? Não. Nossa igreja já é uma igreja madura, né? E é um privilégio completar 14 anos. E enquanto eu orava, enquanto eu me dedicava e pedia ao Senhor orientação, eu fui me lembrando de muitas coisas que já aconteceram desde que eu cheguei à SEAV. Eu não estou na SEAV desde o início, mas já estou uma boa caminhada. E eu comecei a me lembrar, e eu falei, puxa, quantas coisas aconteceram do tempo em que eu entrei para cá, que dirá aos 14 anos, né? São muitas coisas. E aí, meditando e orando, e regozijando no aniversário e tudo, falei, Senhor, que privilégio, né? E o Senhor me trouxe uma palavra que eu quero compartilhar com você, e que você vai entender por que essa minha alegria de falar dos 14 anos, tá? Você vai entender depois que a gente lê e começar a refletir sobre essa palavra. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que está aqui nesse lugar. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, pela família Luz, né, que fundou tudo isso. Eu louvo a Deus por quê? Porque não foram poucos os momentos, eu tenho certeza disso, embora não tenha vivido com eles todos esses momentos de desafios, mas eu tenho certeza que não foram poucos os momentos, as situações, né, circunstâncias que se abateram sobre essa igreja e que deu vontade de desistir, deu vontade de dizer assim, eu vou passar para outro pastor assumir, porque eu já estou me sentindo fraco. Eu acho que se essa noite nós perguntássemos para o pastor Davi, pastor, quantas vezes o Senhor pensou em desistir? Quantas vezes o Senhor pensou em olhar para trás, para as coisas que talvez fossem menos pesadas para você, como o seu trabalho, o trabalho que ele tinha, que ele cansa de testemunhar isso para a gente. E eu tenho certeza que o pastor diria para cada um de nós, não foram poucas as vezes que eu me entristeci, que eu me senti fraco e com vontade, não de fechar as portas, mas de oferecer, talvez, à igreja, para ser conduzida por um amigo, por um outro amigo pastor. Não foram poucas as vezes que não só a família Luz, mas a família Luz de frente, com todos os irmãos, passaram por grandes desafios. E pensaram, será que vale a pena perseverar? Será que não é o momento da gente recuar, dar 2 passos para trás? Não foram poucos os momentos, meus irmãos. E eu gostaria que você abrisse comigo lá em Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 57 ao 62. A minha Bíblia é NVI. E essa passagem na minha Bíblia diz assim, não sei o título que está na sua, mas a minha é intitulada assim, quão difícil é seguir Jesus. Esse é o meu título, talvez o seu seja diferente, tá? Mas a minha diz isso. E aí esse título já chamou muito a minha atenção. Quão difícil é seguir Jesus. E lendo essa passagem, foi passando um filme na minha mente, dos momentos que eu já passei junto com vocês. E de momentos que eu imagino que vocês que estão desde o início da SEAV tenham passado. Muitos aqui.
desde o início estão juntos, né? E eu comecei a imaginar, eu falei, realmente, não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, muitas pessoas que desistiram não teriam desistido. Não somente pastores, mas membros, discípulos, seguidores. Quantas pessoas talvez você lembre nessa noite que desistiram da caminhada cristã? Que por uma razão ou outra resolveram abandonar. Não a igreja, eu diria, porque a igreja somos nós, né? Mas a obra do Senhor, o trabalho do Senhor. Muitas. Mas louvado seja o nome do Senhor, hoje nós estamos aqui. Apesar dos nossos desafios, apesar de distância, apesar de luta, apesar de dor, apesar dos dissabores da vida, nós estamos aqui. E essa noite é para mim e é para você o que nós vamos refletir aqui. É para mim e para você diretamente, porque nós estamos aqui recebendo. Agora, essa palavra ela pode se estender a outros. Vai depender de mim e de você, do que nós vamos fazer com ela, né? E aí, Lucas capítulo 9, versos 57 a 62, diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Forte, né? Forte porque quando ele diz que não está apto, você, opa, inapto? Não está preparado? Incompetente? Não foi isso que ele falou. Ele falou que está inapto. Não está preparado para o reino de Deus. Forte. Forte. Mas a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus, ela não vem para massagear nosso ego e para dizer assim, olha, é isso mesmo, pode continuar assim, está bonitinho, você vai para o reino dos céus. Tem problema não, você vai assim mesmo. Vai não, irmão, vai não. E aí eu quero refletir com você o seguinte. Primeiro, eu até botei o título prioridade máxima, né? Prioridade máxima. Quem é prioridade máxima na tua vida? Já é um confronto, assim, uma provocação que eu quero trazer para nós essa noite. Qual é a prioridade máxima da tua vida? Sim, porque quando a gente fala de prioridade, diz assim o dicionário, condição do que é o primeiro em ordem, em tempo, em dignidade, em preferência e em primazia. Isso é prioridade. Aí você vai dizer para mim assim, mas Angélica, nós podemos ter várias prioridades. Sim, você pode ter várias prioridades. Até porque a sua vida, você tem várias esferas na sua vida. Você tem a esfera familiar, não é isso? Você tem a esfera profissional. Você tem várias esferas na sua vida. Mas a provocação é,
qual é a prioridade máxima na tua vida. Qual é? E aí, coloquei aquilo, porque aquilo ficou no meu coração, né? Ficou no meu coração, e eu peço ao Senhor que fique incomodando o teu também. Eu peço, porque isso é cura, isso é libertação, sabe? E aí, prioridade é isso. E aí, depois, eu quero explicar o que é arado, né? Quem põe a mão no arado, que negócio é esse de arado, né? Arado é um instrumento agrícola para lavrar a terra. Porque nesse contexto aqui, era um contexto totalmente agrícola. Então, arado é um instrumento usado para lavrar. O que é lavrar? É abrir sulcos na terra para preparar para o plantio. Então, nós aqui fomos vocacionados, chamados para pegar o arado no reino de Deus. O que é pegar o arado? É você pegar, abrir sulcos na terra, no coração das pessoas, para preparar aquele caminho para plantar a palavra de Deus. Sabe? Para plantar o reino de Deus. Então, esse é o nosso chamado. Essa é a nossa primeira vocação. Por isso que ele fala, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por isso que ele diz, você vá e proclame o evangelho. Então, isso não é proclamar o evangelho na quinta, nem no domingo somente. Abrir sulcos, preparar caminhos para o Senhor, preparar caminhos, abrir sulcos para que a palavra de Deus seja plantada, seja cultivada, germine, cresça e dê frutos. É todos os dias. Todos os dias. Então, a nossa prioridade máxima precisa ser essa. Nossa prioridade máxima é Cristo. E a nossa prioridade sendo Cristo, isso nos traz algumas exigências, algumas coisas a serem feitas, e que muitas das vezes a gente não atina para isso. E daí, a gente segura o arado na quinta, segura o arado domingo, mas nos outros dias você solta. Toma, segura aí você, segura aí, ó. O arado está com você. Segunda-feira. Aí Ian vai, perde o gás, aí passa o arado para o Elias. E que passa o arado. Não, gente. Cada um aqui tem seu arado. Cada um aqui tem seu arado. Cada um aqui tem seu instrumento. Cada um aqui tem sua vocação. Cada um tem o seu chamamento. Sabe? Que o Senhor fala, vem, siga-me. Isso é todo dia. Todo dia. E aí, eu quero falar com você o seguinte. Já falei para que fomos criados, né? Eu ia jogar esse desafio para você, mas você já sabe. Fomos criados para louvor, glorificação e serviço ao nosso Deus. Para isso nós fomos criados, né? Então, eu trouxe algo aqui para a gente pensar. Qual é o alvo da tua vida? Porque quando a gente tem prioridade, a gente foca em alguma coisa. Quando nós temos prioridade, nós focamos. Então, minha prioridade é isso. Minha prioridade é eu me formar. Então, eu vou focar na faculdade, na formação. A minha prioridade é meu trabalho. Então, eu vou focar. Uma das prioridades, né? Então, quando a gente tem prioridade, a gente começa a elencar o grau de importância das coisas na nossa vida, porque na nossa vida existem coisas importantes, coisas urgentes, coisas necessárias e existem as prioridades. Só que aquilo que é importante, aquilo que é urgente, aquilo que é necessário, não obrigatoriamente vai ser uma prioridade.
Só que Cristo, Ele não disputa com nenhuma outra prioridade na tua vida. Ele não compete com mais nada que seja prioritário na nossa vida. Porque Ele é prioridade máxima. Amém? E quando nós temos um alvo, Ele requer de nós o quê? Atenção, concentração. Porque se você tem o pense, quem já brincou de tiro ao alvo? Aqui. Quem já brincou? Aquele negócio que a gente joga assim, para acertar o centro, né? O que requer de nós? Atenção, né? Concentração, a gente olha, tenta mirar e joga. Então, o alvo requer de nós atenção, concentração completa. Não é você se concentrar mais ou menos, não é você dar mais ou menos atenção, não, é você ter atenção, foco, concentração. Assim deve ser o nosso olhar para Cristo. Um olhar atencioso, um olhar concentrado, um olhar com foco. Eu falar, não, meu alvo é Cristo. Então eu vou olhar com atenção. Eu vou prestar atenção naquilo que Ele me fala, na direção que Ele me dá. Esse é meu alvo. Não é para a direita, não é para a esquerda, é no centro. Então, Cristo, Ele precisa estar no centro da tua vida. Porque o alvo, ele é no centro. Acontece que a gente chega à conclusão que, se o alvo exige atenção e exige concentração, a gente conclui que o que nos impede de alcançar o alvo são as nossas distrações. Sabia? O que nos impede de focar o alvo são as nossas distrações. E o que tem nos distraído e tirado o nosso foco, a nossa atenção em Cristo? Essa é uma outra provocação que eu trago para você. O que tem te distraído na tua caminhada cristã, que tem tirado o teu foco para o teu alvo principal, que é Cristo Jesus na tua vida. Porque distrações, irmãos, nós temos. E eu fiquei me analisando e falei, realmente, como a gente se distrai? Como, sem perceber, a gente se distrai, sabe? E a gente perde a concentração. A gente acha que está tudo bem, que a gente está focado, que a gente está alinhado com o Espírito Santo, que a gente está ouvindo, que a gente está vendo, que está percebendo, mas na verdade a gente não está. E aí no texto, Jesus lida com 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas Jesus lida nesse texto. Agora, pessoas que a Bíblia não fala o nome delas. Por que a Bíblia não fala o nome delas? O porquê, na verdade, eu não sei. Mas eu imagino que são 3 pessoas anônimas aqui, que nós podemos nos identificar com qualquer uma delas. Primeiro diz assim, quando andavam pelo caminho, esse caminho, gente, deixa eu só contextualizar aqui. Esse caminho, esse contexto, né, era um contexto em que reinava o Império Romano, tá? Então, reinava o Império Romano. Então, quando Jesus chega e que ele começa a realizar todas aquelas coisas, muitos ficaram maravilhados com tudo que Jesus estava fazendo. Outros ficaram duvidosos, esse aí chegando e fazendo isso, será qual é a dele, né? Grifo meu. E aí outros ficaram assim, né? Desconfiados, outros acreditaram e, não, eu quero seguir, eu quero seguir, eu quero seguir. Enfim, o contexto era esse. Era um contexto de Império Romano ali, era um contexto em que quando Jesus chegou causando mesmo, chegou realizando todas aquelas coisas, e o povo ficou sem saber o que pensar. E nesse ínterim aqui, surge um homem. Quando eles estavam andando, surge um homem e diz o seguinte,
Eu te seguirei por onde quer que fores. Olha a emoção. Eu te seguirei por onde quer que fores. Depois de ver tantas coisas realizadas. Eu te seguirei, Jesus, eu te seguirei. E aí Jesus diz para ele o quê? As raposas têm suas tocas. Olha, homem, as raposas têm suas tocas. Os pássaros têm seus ninhos. Mas o filho do homem, falando dele mesmo, o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. Sabe quem eram as raposas e os passarinhos? Ele não estava se comparando aos animais. Não é isso. Como reinava o Império Romano, tinham muitas pessoas ali que eram chamadas de raposas, porque eles viviam sobre a força do governo. A esperança deles, o poder, estava sobre aquele Império Romano, sobre aquele governo. Eram as raposas, os ímpios. Esses eram as raposas que Jesus estava falando numa espécie de parábola. Os passarinhos. Então, ele não estava se comparando aos animais. Ele estava dizendo para aquele homem que, olha, está vendo aí, tem muita gente por aí que tem conforto, que tem onde reclinar a cabeça, tem onde dormir, tem casa, tem mordomia, tem tudo. Mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Sabe o que ele diz para mim e para você essa noite? Vem, mas eu não te dou garantia humana alguma. Vem, mas eu não vou te dar a chave de casa própria. Não te garanto chave de casa própria. Não te garanto chave de carro. Não te garanto contrato milionário assinado, onde você vai ganhar um salário maravilhoso. Vem, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem garantia humana. Ele pode fazer, meus irmãos? Pode. Ele pode trazer tudo isso sobre a nossa vida? Pode. Mas ele diz que não tem nem onde reclinar a cabeça. Ou seja, um homem acomodado. Um homem esperando servir a Jesus por aquilo que Jesus poderia trazer sobre a vida dele, diante de tudo que ele tinha visto. E muitas vezes, nós podemos encarar a obra do reino de Deus, entender de forma errada a obra do reino de Deus, entender que se eu fizer, eu recebo. Se eu fizer, eu sou merecedor. Mas a palavra já começa dizendo, olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você apenas vem. Vem. E é viver um dia de cada vez. É viver um tempo de cada vez. Isso é seguir Jesus. É confiar completamente. É não esperar, o Senhor tem obrigação de me abençoar. Não, Ele não tem obrigação. Ele pode e Ele tem prazer nisso. Mas Ele não garante a você que se você fala, não, Senhor, eu vou te seguir. Ele não garante que é isso que vai acontecer. Embora Ele supra todas as nossas necessidades. Então, esse primeiro homem, ele foi naquela empolgação e achando que servir a Jesus, seguir a Jesus, realizar a obra do reino de Deus, seria também confortável. Seria maravilhoso, um mar de rosas. E aí Jesus fala para ele isso. As raposas têm suas tocas, os passarinhos têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, meu amado. É um dia após dia. É em tempo após tempo. E aí, seguindo, eu quero dizer para você, primeira lição que eu quero trazer para nós essa noite, é que o reino de Deus pertence a quem quer se ocupar com Deus e com as coisas dele, com quem não faz pouco caso ou tem pouco tempo para se dedicar a ele. Então, o reino de Deus é para essas pessoas, irmãos. E nós, porque eu botei esse primeiro ponto aqui para a gente pensar, porque muitas vezes nós nos comportamos assim.
Nós temos tempo para tudo na vida da gente. Existe uma máxima que diz assim: tempo é questão de preferência. Já ouviram isso? Tempo é questão de preferência. Então, se eu prefiro por tal coisa, eu vou arrumar tempo para fazer aquela coisa. E quantas vezes nós nos vemos nessa situação de ter tempo para tantas coisas na nossa vida e não ter tempo para o Senhor. Talvez hoje você não tenha orado, ou eu não tenha orado, mas tudo bem. Talvez isso não seja prioridade para você. Você estava muito ocupado, tinha muitas coisas para fazer. Talvez algumas pessoas digam assim: ah, não, eu não vou quinta, não. Quinta, não vou. Tudo bem. Talvez não seja a sua prioridade vir na quinta. Talvez você tenha que chegar em casa, ainda preparar uma janta, colocar as coisas em ordem para trabalhar amanhã. Vai dormir mais tarde, né? Então, não vem na quinta. Talvez você não tenha lido a palavra do Senhor, não tenha feito um devocional, não tenha agradecido a Deus pelo seu dia, pelo seu trabalho, pela sua vida. Mas tudo bem. Talvez não seja a sua prioridade. Entende? Que tem coisas que vão acontecendo na nossa vida. E eu não estou debochando não, tá, gente? Eu estou falando de algo que acontece comigo, amém? Eu não estou falando aqui, apontando. Eu só falei você, para que isso vá ao encontro do teu coração e você consiga sentir e refletir o quanto isso é pesado. O quanto isso é difícil para a gente. O quanto não deveria ser. Mas tudo é questão de prioridade. Tudo é questão da gente preferir. Amém? Então, eu prefiro fazer e faço. Então, eu arrumo tempo. Se eu não tenho como orar quando eu acordo, porque a correria, eu mal tomo um café e vou trabalhar, eu oro no carro, eu oro no ônibus, eu oro no metrô. Mas eu oro porque eu priorizo a oração. Eu não estou falando eu, estou falando nós. Tá? Quando eu falo nós. Se nós dedicamos ali um momento para ler a palavra, nem que seja um versículo, é porque nós priorizamos a palavra. Então, isso são coisas que vão acontecendo e viram uma rotina na nossa vida e a gente não percebe. E quando vê, não ora. E quando vê, não lê a palavra. E quando vê, não vem ao culto. E quando vê, não liga para a irmã. E quando vê, não faz isso, não faz aquilo. E é tudo normal. Por quê? Porque não é prioridade. Só que o reino de Deus, ele pertence às pessoas que se ocupam com Deus e com as coisas de Deus. Ok? Com quem não faz pouco caso de dedicar-se a Ele. Então, o reino de Deus é para essas pessoas, irmãos. E não pense você que isso não ardeu no meu coração. Ardeu. Porque muitas coisas a gente quer fazer, mas a gente dá vazão para que outras tomem conta. E suguem o nosso tempo. E suguem as nossas emoções. Uma circunstância qualquer, ela é capaz de tomar o nosso coração, tomar o nosso sentimento, a nossa atenção, o nosso tempo. E quando vê, a gente não faz aquilo que o Espírito Santo está ali falando para a gente. Vai orar, vai ler, vai meditar, liga para fulano, visita, vai à igreja, participa do culto. E a gente se deixa levar e acha que é normal. Só que Jesus diz, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. E cada vez que você coloca a mão no arado, que você começa a obra do Senhor, algo acontece na tua vida, você olha para trás, acabou, perdeu a direção. Perdeu a direção, experimenta fazer isso. Dá um passo olhando para trás para ver se você vai em linha reta. Não vai, porque a gente perde a direção.
E é por isso que o Senhor fala para a gente essa noite. Você tem seu arado. O que você tem feito com o seu arado? Você está segurando firme o seu arado? Ou você está transferindo o seu arado para alguém? Porque aquele que põe a mão e olha para trás, não se prepara para o reino de Deus. Não está apto para o reino de Deus. Então, irmãos, não adianta a gente falar que ama Deus, se a gente não tem tempo para Ele. Não adianta. Eu amo o Senhor, mas eu não priorizo o Senhor na minha vida. Eu amo o Senhor, mas eu não me importo com a obra dEle. Eu amo o Senhor, mas eu não me envolvo com as coisas dEle. Eu amo o Senhor, mas o meu ego fala primeiro. Eu amo o Senhor, mas aquilo que é conveniente a mim, eu prefiro. Mas eu amo o Senhor. Falar que amo o Senhor e não ter tempo para Ele, para as coisas dEle, não é amar o Senhor. Pois é. Não é deixar as nossas coisas de lado. Pelo contrário, é fazermos tudo pela graça de Deus. Porque quando a gente fala assim, então eu tenho que largar tudo e viver. Não, não é isso. Nós podemos fazer as nossas coisas. Nós podemos ter as nossas prioridades, irmãos. Mas entendendo que todas essas coisas, elas precisam ser realizadas debaixo da graça de Deus. Em primeiro lugar, a palavra de Deus já diz, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, todas as suas outras necessidades serão providenciadas. Isso é promessa da palavra de Deus para nós, né? Então, não caia em desculpas de dizer que faz tudo com Deus, sendo que, na verdade, não tem tempo para se ocupar de Deus, para silenciar e ouvir a sua voz, para orar, para se colocar na presença dEle e, sobretudo, para segui-lo. Isso aqui, tem pessoas que dizem assim, mas eu não faço nada sem Deus. Eu faço tudo com Deus. Tudo meu é com Deus. Não dou um passo sem Deus. Ontem eu estava conversando com uma amiga também da igreja, assim, uma irmã, não daqui, tá? E ela ficou de me dar uma resposta sobre uma situação. Ela, não, mas primeiro eu tenho que esperar, porque eu não faço nada sem Deus. Aí eu falei, não, tudo bem, mas você está orando sobre isso? Não, ainda não. Gente, como que você vai ter uma resposta de Deus se você não colocou diante de Deus? Não é assim? Então, fazer tudo com Deus significa que você tem uma entrega total a Deus. Segundo ponto que eu quero levantar aqui, eu já até falei sobre ele, mas vou falar novamente, podemos ter muitas coisas importantes, urgentes, necessárias, mas nenhuma delas pode ser nossa prioridade. Eu já até adiantei isso, né? Então, eu não serei redundante. Então, o Senhor Jesus quer que coloquemos a sua obra à frente de tudo. Mas será que Ele, então, desvaloriza os nossos afetos? Por que eu botei essa provocação? Porque aqui, no versículo 59, depois que Jesus responde àquele homem, né, que foi pelo ímpeto, que queria segui-lo, e ele diz que as raposas têm tocas, os passarinhos têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, quando ele diz para aquele homem, olha, não te dou garantia humana alguma, tudo isso que você está acostumado, esquece. Aí vem um outro que Jesus fala para ele assim, siga-me. Esse Jesus chama. Esse não se ofereceu. Esse Jesus chamou. Falou, siga-me. E aí, olha o que ele diz. Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Irmãos, não pense que esse pai estava morto. Esse pai não estava morto. Porque se estivesse acontecendo um sepultamento, um velório, esse homem não estaria conversando com Jesus. Esse homem estaria velando o corpo do pai. Esse pai não está morto.
Quando ele fala, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Ele quer dizer, Senhor, deixa eu esperar mais um pouco. Daqui a alguns anos, quando eu estiver preparado, tiver recebido minha herança, vamos pensar assim, meu pai vai morrer, eu recebo minha herança, organizo minha vida, vai estar tudo bem, vou deixar a família bem, aí eu vou te seguir. Deixa eu sepultar meu pai. Deixa eu preparar minha vida primeiro. Depois que eu preparar tudo, eu te sigo. Quantas vezes nos encontramos numa situação dessa? Senhor, primeiro eu preciso terminar isso. Senhor, primeiro eu preciso organizar aquilo. Depois eu vou trabalhar na obra. A hora que eu começar, eu não vou parar mais. Mas primeiro, olha só, primeiro eu preciso fazer isso, aquilo, outro. Primeiro eu preciso sepultar meu pai. Ou seja, preciso de alguns anos aí para organizar minha vida. Depois eu meto a mão no arado. E aí o Senhor disse para ele o quê? Vamos lá. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus, porque essa é a convocação do Senhor. Quando ele diz, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, naquele contexto, haviam muitas pessoas ali desacreditadas, pessoas que estavam totalmente ignorando tudo aquilo que estava acontecendo, pessoas que estavam mortas, espiritualmente falando. E esse homem, quando ele diz, espera eu sepultar meu pai, primeiro, ele está valorizando, priorizando, amados, coisas mortas. Coisas que, diante do Senhor, não tem valor. Não é mais importante do que o reino de Deus. Não é mais importante do que aquilo que o Senhor tem preparado para você. E às vezes a gente perde tempo com coisas desse mundo, com coisas dessa vida. E a gente leva anos nessa procrastinação e não põe a mão no arado e não libera para que o Senhor realize a obra dele na nossa vida. A gente fica procrastinando o propósito de Deus na nossa vida por causa de coisas da nossa vida, coisas deste mundo, coisas, entre aspas, mortas, diante daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso ele diz, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Deixem que esses que estão mortos, eles façam isso. Pois você vá e proclame o reino de Deus. Porque, amados, o reino de Deus é para ontem. É para ontem. O que o Senhor tem para mim e para você é para ontem. Entende? É para ontem. E o futuro, quem pode nos dar é o Senhor. É Ele que pode nos dar o futuro. Não é pela força do nosso braço. Não é pela herança que esse homem vai receber. Não é pelo salário que você está buscando. Não é pela tua força nem pela minha. Mas é pela força do Senhor. Porque é Ele que pode todas as coisas. Porque tudo é dele, por Ele e para Ele. Nada é por mim, nada é através de mim, nada é de mim, porque de mim não emana nada de bom. Sabe? O sucesso profissional não vem de mim. A minha estabilidade pessoal, profissional, financeira não vem de mim. Porque se o Senhor não soprar o ar na minha narina todas as manhãs, eu não consigo. Porque o meu dinheiro não compra o oxigênio. O meu dinheiro não compra o meu sustento. O seu salário dá para tudo. O meu não dá. Só o milagre do Senhor na minha vida. Para pensar, irmãos. A sua rotina de vida. As contas que você paga. A provisão na sua mesa. O seu sustento, as suas necessidades, é por você? Não, é pelo Senhor. É pelo Senhor.
Então, quando ele diz, deixa primeiro sepultar meu pai, Senhor, não. É agora. É agora. Vai e proclame o reino de Deus. Então, isso é para mim e para você, irmãos. Não perca mais tempo. Não fique esperando preparar nada, porque quem prepara é o Senhor. É Ele que prepara o caminho para o teu emprego. É Ele que prepara o caminho para a tua faculdade. É Ele que prepara o caminho para a tua vida. É Ele que prepara o teu futuro. Não é você, nem sou eu. É Ele. Então vá e proclame o reino de Deus. E aí, mais adiante, tem um terceiro homem que diz assim: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Pois é, irmãos. Será que esse homem estava falando assim, deixa eu voltar, dar um beijinho em cada um, fazer minhas malas, ir para o aeroporto, ir para a rodoviária, né, me despedir deles e viajar? Não, irmãos. Ele fala assim, deixa eu me despedir dos meus familiares. Ele estava ainda muito agarrado às coisas, sabe, da vida dele. E aí ele não quer, tem dificuldade de abrir mão, sabe? Essa coisa de família é uma coisa forte, é um laço, está ali totalmente preso a questões da própria vida. E quando ele fala, primeiro eu vou me despedir de todo mundo, depois eu vou. Ou seja, primeiro eu tenho que me despedir de um monte de coisa na minha vida. Eu estou presa aqui a um monte de coisas na minha vida. Depois eu te sigo, Senhor. Irmãos, esse é o dia, esse é o momento em que você precisa se desprender de coisas da tua vida para seguir a Cristo. Não tem como seguir a Cristo cheio de bagagem. Não tem. Sabe por quê? Porque você não vai aguentar. Você não vai sustentar essas bagagens. Porque o próprio Senhor diz, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Então você precisa andar leve. Andar leve é não carregar bagagens da sua vida, coisas passadas, coisas que você está enraizado em você e você não consegue se desvencilhar daquilo. E o Senhor fala, olha, arranca. Esse é o momento de você entregar no altar tudo aquilo que tem impedido você de caminhar, de prosseguir, de proclamar o Evangelho. Pode ser uma única coisa, irmãos. Uma única coisa, ela é capaz de te impedir, se você deixar enraizar e não quiser abrir mão daquilo. Então, Jesus vai e responde a esse homem. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. As coisas que ficaram para trás, ficaram, irmãos. Com Jesus, eis que tudo se faz novo. Então, durante 14 anos de SEAF, eu tenho certeza que foram muitos momentos em que deu vontade de recuar. E o pastor falar, eu vou voltar para o meu trabalho. Eu vou fechar essas portas. Talvez você tenha passado por circunstâncias e falar, não, eu vou dar um tempo de igreja. Eu vou dar um tempo de evangelho. Mas eu quero te dizer essa noite que Jesus falou. Pega o teu arado. É isso que ele está dizendo para a gente. Não larga o teu arado. Segura. E não olha para trás. Porque o passado, ele só serve para você olhar pelo retrovisor. E ver o que você pode pegar como lição. Mas não se vire para o teu passado. Não se vire para a tua vida antiga. Não se vire para coisas aparentemente boas. Porque isso não te dá garantia de nada. Mas caminhar com o Senhor, seguir a Cristo, botar a mão no arado e seguir, te garante vida eterna. Isso ele te garante. Vida eterna. Presença constante, diária na tua vida. E sem ele nada somos, sem ele nada fazemos. Então não há nada melhor do que a presença de Deus.
Não há nada melhor do que a gente poder contar com esse Deus. Não importa a circunstância da tua vida, irmãos. Não importa. Agora, como o texto diz, não é fácil seguir Jesus. Não é fácil. É preciso que Ele seja a prioridade máxima na tua vida. E aí eu quero fechar dizendo para você o seguinte. Deixa eu ver onde eu botei aqui algo que eu escrevi para você. E para mim, né? Também. Sim. Quando invertemos nossas prioridades, o nosso coração fica parecido com aquelas caçambas de entulho que deixadas nas calçadas, onde qualquer um joga qualquer coisa e vai embora. Nosso coração é assim, irmãos. Quando o nosso coração não prioriza a palavra, a direção de Deus, fica como essas caçambas que ficam na rua assim, que a pessoa vem, joga uma coisa, joga um lixo e vai embora. Aí alguém chega para você, fala alguma coisa, você guarda aquilo no coração, a pessoa vai embora e você ficou com aquele lixo. É desse jeito, sabe? A vida parece ser mais divertida quando a gente olha para trás e vê as coisas que a gente fazia e que hoje, na caminhada cristã, não convém fazer. Parece ser mais divertido, né? Mas, no fundo, tudo perde sentido. Tudo perde o sentido. Quando a gente tenta uma vida que não é alinhada ao Senhor, tudo perde sentido. Não há prazer. Nada, nenhum prazer se sustenta. Nada se consolida. Por quê? Porque todas essas coisas, esse prazer, essa felicidade, essa alegria, esse bem-estar, a gente encontra no Senhor. Então, irmãos, domingo passado foi pregado para a gente assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, volte a dar prioridade máxima a Jesus, pois só Ele pode te fazer andar em santidade nesse mundo onde os valores estão tão invertidos. Volte a dar prioridade ao Senhor Jesus, porque Ele conhece os desejos do seu coração. Não se permita viver cativo aos padrões desse mundo e às exigências da vida moderna. A nossa vida de correria, ela nos torna cativos, às vezes, a tantas coisas que não convergem com a palavra de Deus. E aí, eu quero fechar com um versículo que está lá em Jeremias, quando aquele povo, estava cativo. E o Senhor, então, quando está tratando com eles, o Senhor diz assim: porque eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém? Então, o que nós louvamos, dá-me um coração igual ao teu. O Senhor é que sabe, irmãos. Nós não precisamos viver numa correria frenética, ocupando nosso tempo com coisas que não são alinhadas aos propósitos de Deus. Nós precisamos sim ter coisas importantes na nossa vida, prioridades, necessidades, precisamos, mas entendendo que nada dessas coisas pode ser comparada à prioridade máxima da minha vida, que é Cristo Jesus. Então, que nessa noite, através dessa breve reflexão, você possa decidir que a prioridade máxima da tua vida é o Senhor. Dê o trono do seu coração de volta a Ele. Porque é isso que Ele espera de nós. O trono do nosso coração. Porque Ele conhece todos os nossos caminhos. Ele conhece todas as nossas necessidades. E Ele tem planos para nós. Planos de esperança. Planos de um futuro
de acordo com aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Nada nesse mundo se compara àquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Então, que nessa noite você não largue o seu arado. Diga para o Senhor: Senhor, eu estou pegando meu arado de volta. E eu não vou olhar para trás. Porque nada que está no meu passado pode me impulsionar para o meu futuro. Diga isso para o Senhor. Pegue o teu arado, não transfira, não largue, não abandone. Porque através disso, o Senhor vai usar a tua vida. Vai usar a tua vida, irmãos. E é isso que Ele quer. Mas para isso você precisa se entregar de todo o teu coração. Amém? Amém.